Uma coisa que temos que admitir é que FNAF tem muitas coletâneas de livros. Uma dessas, por exemplo, é a coletânea da Fazbear Fright. A Fazbear Fright começou a sair ali em dezembro de 2019 com o primeiro livro, que era Into the Pit. E diga-se de passagem, esses livros foram bem úteis porque explicaram bastante sobre o sobrenatural de FNAF, como por exemplo a agonia. Mas sejamos sinceros, por mais que eles sejam úteis, muita gente não é muito fã dos livros da Fazbear Fright. Porque o pessoal fala que algumas histórias são muito confusas ou totalmente sem sentido. Bom, isso é o que vamos descobrir hoje, porque hoje vamos resumir as histórias da Fazbear Fright. Normalmente, nesse tipo de vídeo, o pessoal faz um vídeo para cada história, porém, eu vou fazer diferente. Esse vídeo aqui vai ser totalmente focado em Into the Pit, nas 3 histórias, que são Into the Pit, To Be Beautiful e Count the Ways. E aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, talvez depois eu possa fazer a mesma coisa com os outros livros. Então, sem enrolação, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante o canal. Vocês sempre ajudam o canal bastante. É porque isso ajuda bastante o canal. Vocês sempre ajudam o canal bastante. Bonnie. Começando por Into the Pit, ou Dentro da Piscina. O protagonista de Into the Pit é um garoto chamado Oswald. Oswald morava numa cidadezinha com seu pai, que trabalhava numa fábrica, e a sua mãe, que era enfermeira. O Oswald também tinha um melhor amigo chamado de Ben. Não é esse Ben aí. E agora uma coisa que eu tenho que explicar é que a cidade que o Oswald mora cresceu em volta dessa fábrica. Ou seja, a economia daquela cidade, o dinheiro, gira em torno daquela fábrica. Porém, acontece que chegou um dia que aquela fábrica fechou, ela faliu. E aí, muitas pessoas ficaram desempregadas, como por exemplo o pai do Oswald e o pai do Ben. E aí, para ter uma vida melhor, a família do Ben vai embora daquela cidade para ter uma vida melhor em outro local. Porém, a família do Oswald não vai embora, a família dele fica. Inclusive, o pai dele consegue um trabalho de garçom. E o motivo deles não terem ido embora é porque a avó do Oswald estava doente, o pai dele queria ficar cuidando dela. E também, óbvio, porque eles não tinham tanto dinheiro assim. Porém, o Oswald ele não entendia isso direito, ele só tinha 10, 11 anos, ele não conseguia entender essas coisas. Então, sem o seu melhor amigo Ben, Oswald acabou ficando sozinho naquela cidade. E aí, a rotina do Oswald era sempre a mesma. Pela parte da manhã, o pai dele deixava ele numa biblioteca. Ele ficava lá a manhã toda e quando era de tarde, ele ia para um local chamado Jeff's Pizza. Agora, uma coisa muito interessante é que Oswald sempre desenhava animais robóticos, no caso, animatronics. Não tem motivo exato, ele não sabia por que ele gostava de desenhar aquilo, ele só pensava e desenhava, pronto. E aí, o Oswald ficava na Jeff's Pizza até da hora do pai dele buscar ele. E aí, essa era a rotina dele. Todo santo dia ele fazia a mesma coisa naquela cidade. Até chegou um ponto que o Oswald questionou o pai dele perguntando por que eles não iam embora daquela cidade. Porém, é como eu já expliquei, a avó do Oswald estava doente e eles não tinham dinheiro para ir embora. Só que o Oswald não conseguia entender aquilo, ele era muito novo naquela época. E aí, um dia na Jeff's Pizza, ele falou, não, peraí, eu vou ver se realmente meu pai se preocupa comigo. Lá na Jeff's Pizza tinha uma piscina de bolinhas, porém ela estava fechada. Então, quando estava mais ou menos perto da hora do pai do Oswald buscar ele entrou dentro da piscina de bolinhas, desceu até o fundo e contou até 100. Porém, quando ele saiu lá do fundo, ele não estava mais na Jeff's Pizza, ele estava em uma Freddy Fazbear Pizza. Ele viu os animatronics no palco e também viu um calendário que estava escrito 1985. Acontece que o Oswald também vê um coelho dourado andando perto das crianças. E o coelho já tava como? Essa vai ser a minha melhor vigarice. O Oswald acaba fazendo amizade com 2 garotos, que é o Mike e o Elias, e eles ficam lá jogando os fliperamas. Porém, o Oswald acaba lembrando do pai dele, então ele volta pra piscina de bolinhas, desce até o fundo, conta até 100, e quando sai, ele voltou lá pra Jeff's Pizza. E o mais interessante é que quando ele olhou o relógio, não havia passado nenhum segundo que ele entrou dentro da piscina de bolinhas. O pai dele busca ele e meio que ele guarda esse segredo só pra ele. E aí o Oswald ficou fazendo isso, voltando pra 85, brincando com o Mike e Elias, e depois voltando pro mundo real dele. Porém, um dia, em uma dessas viagens dele, a pizzaria tava diferente. O pessoal tava todo agitado, parecia que tinha acontecido alguma coisa na pizzaria. Até que o Oswald vê o coelho dourado chamando ele. O Oswald, que é muito inteligente, segue o coelho até a sala dos fundos e entra lá dentro. Quando ele entra lá dentro, ele encontra 6 corpos de crianças com o CPF cancelado.
E aí o Coelho Dourado começa a andar na direção de Oswald. Oswald, óbvio, só tinha uma coisa que ele poderia fazer naquele momento. Corre, negada! O moleque sai correndo, dá uns dribles do Ronaldinho no coelho e consegue voltar pra piscina de bolinhas. E aí ele consegue voltar pra pizzaria do Jeff e tava o próprio Jeff e o pai do Oswald procurando ele. E aí, quando eles já estavam indo embora, duas mãos saem dentro da piscina e puxam o pai do Oswald lá pra dentro. E lá de dentro, o Coelho Dourado sai, ajeita sua gravata, pega o Oswald e vão embora. Porém, o mais estranho é que por mais que o Oswald estivesse vendo o Coelho Dourado, para outras pessoas, aquele Coelho Dourado era o pai do Oswald. Até mesmo a mãe do Oswald estava vendo aquele coelho, o marido dela, o pai do Oswald. Agora, olha a cara do coelho olhando para a mãe do Oswald. Vale lembrar que aquele coelho não falava nada, mas todo mundo continuava tratando ele como se fosse o pai do Oswald. Porém, o Oswald pensava, mano, o que tá acontecendo? Esse cara aí não é meu pai, esse cara é um coelho dourado que tentou me passar a faca. Só que aí o que acontece? O Oswald, ele bola um plano, ele passa o dia todinho fingindo que aquele coelho realmente é o pai dele. E aí quando chega a noite, ele foge e vai lá pra Jeff's Pizza, olhar a pizza de bolinhas. E pra surpresa dele, o corpo do pai dele tava lá, porém o corpo do pai dele tava vivo. O que ele não esperava é que o coelho seguiu ele e quando chegou lá tentou puxar ele pra dentro da piscina. E aí, dentro da piscina de bolinhas, começou uma briga entre o Oswald e o Coelho Dourado. Foi soco pra lá, chute pra lá, voadora pra cá. Até que chegou um ponto que o Coelho Dourado abriu a boca e deu pra ver que ele era cheio de presas e ele mordeu o braço do Oswald. E meio que na confusão que tava tendo lá dentro, o Coelho morreu se enroscando naquelas cordas de proteção que as piscinas de bolinhas têm. E aí, como ele ficou lá na corda se enforcando, digamos que ele foi de arrasta pra cima. O verdadeiro pai do Oswald acorda, pergunta o que aconteceu ali e o Oswald fala, vamos pra casa, pai. E é assim que termina Into the Pit, ou Dentro da Piscina. Vale lembrar que esse coelho dourado aqui não era o William Afton. Esse coelho aqui na história de Into the Pit é um ser de agonia. E na minha sincera opinião, essa história fica com a medalha de prata, ou seja, é a segunda melhor história do livro. Não, cara, não era. Não era pra tu fazer aquilo. Na minha opinião, essa história fica com a medalha de prata, ou seja, é a segunda melhor história do livro. Não, cara. Não fala, eu só ia falar. Agora vamos falar da segunda história de Into the Pit, que é To Be Beautiful, ou Para Ser Linda. A protagonista de To Be Beautiful é uma garota chamada Sarah. Sarah, ela morava com a mãe dela e na história ela estava fazendo ensino médio. E uma característica de Sarah é que ela era uma menina muito vaidosa. Bem, isso daqui não foi um elogio. Sarah, ela se preocupava demais com sua aparência. Por mais que ela fosse uma pessoa normal, ela queria ser linda. Isso já dá o nome da história, que é To the Beautiful, Para Ser Linda. No quarto de Sarah tinha pôsteres de modelo e ela queria ter a aparência daquelas pessoas. E óbvio, como isso é uma história que se passa no ensino médio, temos o clichê da garota que é apaixonada pelo garoto, porém ele nem olha pra ela. Bom, na história, Sarah tinha uma amiga chamada Abby, que usava óculos e vivia estudando. Porém, diferente de Sarah, Abby não se preocupava com vaidade. Inclusive, ela vivia falando pra Sarah esquecer esse negócio de vaidade, que beleza não era importante. Porém, Sarah tinha uma obsessão por vaidade, e as duas acabam tendo uma briga e elas acabam se separando. Vale lembrar que elas eram amigas desde a infância. Um dia, voltando para casa depois da escola, se eu não me engano, ela deveria pegar o ônibus, porém, ela decide ir a pé. Ela acaba chegando em um posto de gasolina e perto daquele posto tinha um ferro velho que estava aberto. A curiosidade bateu e ela entrou dentro do ferro velho para dar uma olhada e ela acaba encontrando um robô, um animatronic. Sarah acaba pegando aquele robô, aquele animatronic e levando para casa. E aí em casa, no quarto dela, ela liga aquele animatronic e ela se apresenta como Eleonor. Eleonor agradece Sarah por ter tirado ela daquele ferro velho e fala que vai realizar um desejo de Sarah. E aí a Sarah responde, tá bom, eu quero ser bonita. Eleonor então fica pensando por bastante tempo até da hora de Sarah dormir. E aí Eleonor dá um colar pra Sarah em formato de coração e fala pra ela ficar usando aquele colar porque dia após dia ela vai ficar mais bonita. Porém tinha uma regra, ela não poderia tirar aquele colar em hipótese alguma. Sarah então aceita a proposta e coloca o colar. Então Eleonor começa a cantar uma música pra Sarah dormir e ela dorme feito pedra. No outro dia, quando Sarah acorda, ela percebe que ela não tá mais tão gordinha assim. Sarah então vai pra escola com uma confiança e uma autoestima bem elevada.
Já de noite no seu quarto, Eleanor pergunta pra Sarah se ela gostou do que ela fez. Sarah, óbvio, fica muito feliz e agradece e pergunta se ela poderia continuar fazendo a mesma coisa. Eleanor então fala pra Sarah que poderia continuar ajudando ela naquele sonho dela ser bonita, porém tinha a regra que ela não poderia tirar aquele colar em hipótese alguma. E aí a história fica nisso. Dia após dia, Sarah vai ficando cada vez mais bonita com a ajuda de Eleanor. Na escola, o pessoal que não olhava pra ela começou a olhar pra ela, como por exemplo as garotas que eram as líderes de torcida. Até mesmo o garoto que Sarah gostava começou a olhar pra ela e até mesmo cumprimentar ela. Porém, uma coisa que ainda incomodava muito Sarah era o nariz dela, então ela pergunta pra Eleanor se ela poderia dar um jeito no nariz dela. Eleanor, óbvio, diz que poderia ajudar Sarah, porém com aquela regra que não poderia tirar o colar. E aí é quando Sarah questiona Eleanor. Você acha que minha mãe não vai desconfiar, não é? E aí Eleanor responde que nada, pros pais os filhos estão sempre bonitos. E aí quando Sarah acordou no outro dia, ela percebeu que tinha dado certo. Finalmente ela conseguiu a beleza que ela sempre queria. E aí tudo na vida de Sarah começou a dar certo. Ela começou a ser amiga das garotas que eram as líderes de torcida, as populares do colégio. E aí o garoto que ela gostava chamou ela pra ir pro cinema. Ou seja, tudo na vida dela tava dando certo. Porém, naquela noite, Sarah tem um pesadelo. Ela tava no cinema com um garoto que ela gostava, porém, ao invés de ser o garoto dela, era a Eleanor. Eleanor olha pra ela e sorri, dando pra perceber que Eleanor tinha dentes afiados. Quando ela acorda no meio da madrugada e olha pro lado, ela percebe que Eleanor tava lá olhando fixamente pra ela. E aí Sarah pergunta, tá tudo bem? O que você tá fazendo aí? Então Eleanor fala, toda noite eu fico aqui, te observando, te protegendo. Então Sarah responde, tá bom, mas tem como você ir mais pra lá, pro canto do quarto, por favor? Depois do acontecimento estranho da noite, no outro dia na escola tava na hora do intervalo e Sarah tava com as amigas dela comendo. Até que as populares do colégio vem a antiga amiga de Sarah, que era Abby. E aí elas começam a rir dela, do jeito dela se vestir, essas coisas. E aí perguntam pra Sarah se ela conhecia ela, então ela responde, sim, aquela dali era a minha amiga de infância. Depois Sarah se levanta, porém ela acaba escorregando e cai no chão. Óbvio que todas as meninas começam a rir. Sarah acaba ficando meio zonda com aquela queda e as risadas agora se tornaram gritos e todo mundo sai correndo do refeitório. E aí quem ajuda Sarah a se levantar era justamente Abby, a amiga de infância dela. Porém, Abby fala, você acabou deixando cair isso daqui. Ela falou isso enquanto mostrava o colar de coração. Quando Sarah olhou pro corpo dela, ela percebeu que as pernas dela eram sucatas, era peça de carro, bicicleta, era sucata. Ela sai correndo pra casa e quanto mais tempo se passa, mais era revelado que parte do corpo dela era apenas sucata. Ela chega em casa que nem uma doida, procurando Eleanor, gritando pela Eleanor. Vale lembrar que a mãe de Sarah não estava em casa, ela trabalhava nesse horário. E aí, Eleanor estava na garagem e tinha várias sacolas com partes humanas que eram partes de Sarah. Eleanor então começa a rir, pega um outro colar e coloca nela, assim assumindo a personalidade antiga de Sarah, antes dela ser bonita. E aí ela vai embora deixando aquele resto sucata que era a Sarah original na garagem e a história termina. Ou seja, durante a história inteira, Eleanor estava fazendo cirurgia na Sarah, tirando parte do corpo dela e substituindo por sucata. E muito provavelmente, aquele colar que Eleanor deu pra Sarah era um disco de ilusão. E cara, na minha sincera opinião, essa história aqui ganha medalha de primeiro lugar porque essa é a melhor história de Into the Pit. E agora, para finalizar, vamos falar de Count the Ways, Conte os Caminhos ou Conte as Maneiras. Bom, a protagonista de Count the Ways é uma menina chamada Millie. Bom, a Millie tinha uma personalidade meio diferente. Ela apreciava demais o time do Vasco, ir de raça pra cima, bater as botas, se é que vocês me entendem. Ela era uma menina que adorava isso, ela tinha pôsteres no quarto, ela também lia Alan Poe, que se eu não me engano é um escritor da vida real. Porque justamente nos livros de Alan Poe ele romantiza o time do Vasco. Millie era meio que solitária e também um pouco, na verdade bastante depressiva, ela não tinha amigos. Bom, no começo da história ela morava com os pais dele, até que os pais dele recebem uma proposta de trabalho para trabalhar por 3 meses na Arábia Saudita. Óbvio que os pais delas aceitam, porém Millie não quer ir com eles, então Millie meio que vai morar com o avô dela. O avô de Millie era uma pessoa super gente boa com ela, sempre querendo ajudar ela. Porém, Millie não tratava o avô dela desse jeito. Não é que ela batia ou xingava o avô, ela só não dava a atenção que o avô dela dava pra ela. Bom, um dia na escola tava na hora do intervalo e Millie tava sentada sozinha lendo, afinal ela gostava de ficar sozinha. E aí chega um garoto chamado Dylan perguntando se poderia sentar ali com ela, e ela nem aí responde, tá bom, senta aí logo.